Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão do dia 27 de abril, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara e terceira sessão. A turma está completa, assim como já iniciou no dia de ontem. Na sequência, apenas vou dizer a sequência de votação: seria conselheiro Elcio, depois conselheiro Leonardo, conselheira Mara, conselheiro Pedro, conselheiro Arnaldo, conselheiro Laércio, conselheiro Márcio e eu finalizando. Para esta sessão estão pautados os itens 45 a 47 da pauta. Foi solicitado, não houve retirada de pauta, foi solicitado videoconferências para os itens 52 e 55, acompanhamento para o item 45. Eu vou fazer uma pequena alteração, conforme solicitado pelo patrono. Nós vamos começar pelo item 52 da pauta, que é videoconferência, de minha relatoria, já está na pasta. E aí, provavelmente, daremos continuidade com os itens, com o item 45. Mas, finalizando o item 52, eu vejo qual o melhor encaminhamento do prosseguimento. Então, item 52 da pauta, Witch Brasil, comercializadora de perfumes limitada, final do processo 2017-49. Eu peço para que o apoio chame o patrono contribuinte, Dr. Giancarlo Matarazzo. Farei a convocação. Desculpa, presidente, qual o item da pauta que foi apregoado? 52. Obrigado. Item 52 da pauta, doutor Giancarlo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 52 da pauta, doutor Giancarlo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. É interposição, Paulo? Patrono Sim. convocado, presidente. Obrigado. Hoje de manhã, a pauta, a princípio, são com processos relacionados a comércio exterior. Alguns deles de interposição mesmo. Depois tem aqueles do conselheiro Márcio, que está voltando de vista. Um de vista e os outros por falta de tempo. Está demorando um pouquinho para entrar aqui na pasta T, deixa eu ver aqui. Mas acho que eu vou entrar agora, vou conseguir. Bom dia, doutor Giancarlo. Bom dia. Seja bem-vindo à turma. Vamos iniciar o julgamento do item 52 da pauta, que é processo final 2017-49, Witch Brasil, comercializadora de perfumes limitada. Esse processo, inicialmente, ele estava previsto para ser pautado ano passado, e aí, em razão dos valores, ele foi retirado de pauta. O voto, na verdade, ele é bem extenso, mas vou procurar resumir lendo apenas os excertos principais. Então, eu creio que não será muito, pelo menos no relatório, não será muito extenso. Eu farei a leitura do relatório, logo após, então, o seu tempo para a sua manifestação com sua sustentação oral. Eu peço que todos mantenham o microfone desligados para evitar interferências. Então, vamos lá.
O processo cuida de lançamento de ofício que teve início em trabalho de auditoria realizado com o objetivo de analisar as operações de comércio exterior formalizadas através de DIs registradas pela importadora Indústria e Comércio Quimetal, nas quais a indústria de cosméticos Carvalho foi informado como sendo a encomendante, ainda cujas mercadorias a Carvalho revendeu para a Puit Brasil, comercializadora de perfumes, adquiridas de Antônio Puit. Foi constituído um crédito tributário no valor de 24 milhões, devido à aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas no período de março a dezembro de 2012, a qual foi convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro dessas mercadorias, com base no artigo 23, inciso 5º e parágrafo 1º do decreto 1455/76, cumulado com o artigo 689, inciso 22, do RA 2009, e com o artigo 105 do Decreto-Lei 3766. A penalidade aplicada teve por fundamento a conclusão do fisco de que a Carvalho não ocupava a posição de real encomendante das operações e, por isso, não deveria constar como encomendante nos documentos de importação. No entendimento da autoridade autuante, que ocupava faticamente a posição de controle das operações de importação, era a PSA e a Puit Brasil, como controlada pela primeira sociedade. Dessa forma, a Carvalho teria sido contratada tão somente para agir como interposta pessoa nas operações de importação por encomenda efetuada pela Quimetal, sendo que a real encomendante dos produtos seria a própria Puit Brasil. As alegações utilizadas pela fiscalização para basear as conclusões descritas acima podem ser sintetizadas da seguinte forma. 1. O exportador estrangeiro era o detentor das marcas comercializadas no Brasil e também a empresa controladora da Puit Brasil. 2. Os contratos em vigor à época dos fatos corroborariam as alegações do fisco, na medida em que eles indicariam que o controle das operações de importação era da PSA, empresa controladora da Puit Brasil. 3. As mercadorias importadas eram submetidas no estabelecimento da Carvalho tão só à aposição do selo de autenticidade e de uma proteção de papel celofane, o que não poderia ser considerado como industrialização por força da legislação do IPI. 4. Os produtos importados pela Quimetal eram vendidos integralmente pela Carvalho para a Puit Brasil, sem qualquer assunção de risco pela Carvalho, que prestava exclusivamente serviço de importação. E 5. As empresas, a PSA, Carvalho e Quimetal, concorreram intencionalmente para a prática da infração e delas se beneficiaram, e para isso deveriam ser corresponsáveis pelo crédito tributário. Cientificados do lançamento, a suposta encomendante oculta, Puit Brasil, a importadora, Quimetal, e a encomendante declarada, Carvalho, sendo as duas últimas na condição de solidários, apresentaram suas impugnações, instaurando assim a fase litigiosa do processo. O exportador, a PSA, igualmente apresentou sua impugnação. Em síntese, na impugnação alegaram, e a partir daí eu vou ler basicamente o que está em grifado em amarelo. A descrição, isso porque como haverá sustentação oral, provavelmente o patrono estará reforçando melhor esses fundamentos de defesa. Então, nas impugnações alegaram: a descrição dos fatos na autuação está viciada por erros que cerceiam o direito de defesa dos impugnantes. B. O auto de infração foi lavrado baseando-se em mera presunção. C. A aplicação da pena de perdimento, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, exige a configuração da interposição fraudulenta na importação, o que, por sua vez, não restou demonstrada no presente caso, uma vez que, todas as partes estavam devidamente identificadas por meio dos contratos celebrados, e 2, todos os integrantes da cadeia possuíam atividade, fim específica e bem definida. D. No presente caso, não se pode falar em simulação na medida em que, todas as empresas que participaram da cadeia produtiva são reais e efetivas, possuindo estabelecimentos próprios, empregados, capacidade operacional e independência societária. 2. Não se discute nestes autos a capacidade financeira das partes. 3. Todas as partes estavam claramente identificadas nos contratos, exercendo cada uma delas as atividades a que se propõe. 4. No laudo preparado pelo INT, atestando os procedimentos aos quais os produtos comercializados pela Puit Brasil eram submetidos no estabelecimento da Carvalho. E 5. O laudo técnico do INT demonstra que as atividades exercidas pela Carvalho não poderiam ser exercidas em estabelecimento exclusivamente comercial. E
Todos os contratos celebrados entre as partes estavam de acordo com a legislação civil. F. O fato da Puit Brasil e a SP, a exportadora, pertencerem ao mesmo grupo econômico não pode ser considerado indício de interposição fraudulenta. E G. Ausente o elemento fraudulento ausente o elemento legítimo, ausente o elemento fraudulento e legítimo as alterações praticadas. DRJ de Curitiba julgou improcedente as impugnações dos sujeitos passivos, mantendo o lançamento. Como de costume, pontos fundamentos da DRJ. A decisão recorrida rejeitou todas as preliminares de nulidade do lançamento fiscal e do procedimento de fiscalização. No mérito, assentou suas razões de decidir, que sintetizo. 1. Toda operação foi estruturada em função da Puit Brasil, pois esta, desde o começo, era a destinatária das importações. 2. As provas coligidas pela autoridade fiscal foram produzidas através da documentação juntada aos autos que demonstraram o verdadeiro papel da impugnante como real encomendante do produto. 3. Foi efetivamente demonstrado pela fiscalização que a Puit Brasil é controlada pela pessoa jurídica domiciliada no exterior, a PSA exportadora, a qual possui 99,9% das cotas. 2. A estrutura da operação foi montada para ocultar o real papel da impugnante Puit Brasil. 4. Os contratos apresentados deixaram claro que a Carvalho não controlava a operação, nem o desígnio para importar, em função das interferências realizadas pela APSA. 5. Demonstrou-se a simulação na medida em que a vontade das partes era realizar a importação, tendo como encomendante pré-determinada a Puit Brasil, mas ostensivamente se utilizou da Carvalho. Inconformada, apenas a Puit Brasil apresentou o recurso voluntário, na qual contesta os fundamentos da autuação corroborados pela decisão recorrida, que manteve a exigência da multa substitutiva da pena de perdimento das mercadorias exportadas no ano de 2013. Expôs seus argumentos e pedidos manifestados em tópicos. Quais são? A. Pede a nulidade do auto de infração e da decisão recorrida. B. A improcedência da argumentação utilizada na decisão recorrida. C. Inaplicabilidade da multa prevista no artigo 3, inciso 5 e parágrafo 1º do decreto 1455. D. Ausência de ocultação da parte na operação do comércio exterior. E. Ausência de simulação. F. Adequação dos contratos firmados pelas partes. G. Acerca da verdade real atestada por parecer do NT. H. Erro de sujeição passiva. I. Obediência às regras de importação por encomenda. J. A inadequação e abusividade da multa de 100% aplicada. Então, esses foram os tópicos de defesa. Este é o relatório. Doutor, então, o senhor tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Com a palavra, doutor Giancarlo. Um minuto só para ver aqui a tecnologia, um segundo. Os senhores enxergam a apresentação? Sim. Ah, tá bom, obrigado. Bom, senhor presidente e todos os demais conselheiros, um bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar com o CARF operando, é uma alegria ter esse órgão de novo funcionando, ainda que em novas condições. Então, passaremos agora, desde logo, a descrever aqui, passar pela sustentação oral. Bom, o caso, ele é bastante curioso, nós vamos passar aqui por 7 pontos principais, vamos falar um pouquinho do auto de infração, da estrutura operacional, todos os laudos técnicos que foram chamados, os fatos que se mostram incontroversos, os argumentos de defesa e os precedentes do CARF sobre esse mesmo caso, até chegar na conclusão. Sobre o auto de infração, acho importante a gente passar que nós estamos falando só do período de 2012. A acusação, como bem colocado pelo relator, trata-se, na verdade, da acusação de suposta interposição fraudulenta da Carvalho nas operações de importação por encomenda efetuadas pela Quimetal. E a acusação se dá no sentido que a Puit seria, na verdade,
uma encomendante de segundo nível. Essa foi a tentativa do conceito novo que você tentou trazer aqui. Tem alguns pontos interessantes que chamam a atenção. Nesse caso específico, a fiscalização durou 2 meses, se os senhores notarem. Ele fala no termo que ele iniciou fazendo a primeira intimação no começo ali de dezembro de 2016 e terminou em fevereiro de 2017, lavrando esse auto. Ele se baseou muito no auto de infração e nas conclusões que tinham sido alcançadas em relação ao período 2011. O período 2011, inclusive, o relatório, ele se apega muito no relatório para chegar às suas conclusões. E aí tem uma questão importante, tá? A fiscalização jamais foi até o local em que era realizado a industrialização. Ele nunca foi lá, né? Embora durante a fiscalização do processo de 2011, várias vezes as fiscalizadoras falaram, por favor, vá à fábrica, veja que a fábrica existe, veja que o processo existe, veja que tudo é efetivamente real, que os produtos são efetivamente transportados, desde o Espírito Santo até o Rio de Janeiro para fazer a industrialização, depois eles são transferidos para a PUT. Nada disso foi observado. Os auditores não foram até o estabelecimento. Ela nunca olhou. E por conta disso a gente vai ver que o contribuinte não teve outra solução que não, de fato, apresentar laudos técnicos, né, que a gente vai ver aqui, laudo até do INT, com fotos, demonstrando tudo o que aconteceu. Então, agora passamos aqui à descrição da estrutura operacional que foi adotada. Primeiro, bom, essa empresa Carvalho, ela é a encomendante, a indústria que, de fato, faz a encomenda, né? Quem fazia a importação era a Quimetal. Quimetal é uma trade que faz exatamente isso, importa ou por conta e ordem ou por encomenda da Carvalho, né? É um regime bastante comum, todos os senhores conhecem. Quimetal realizava isso. Então a Quimetal fazia a importação desses produtos que eram vendidos pela Clarin, Chanel e pela APSA, não só pela APSA. A APSA é a Antônia Pucci S.A., é a controladora da Pucci, mas também tinham outras marcas ali que eram efetivamente importadas. Então Clarin, Chanel e APSA. Depois, esses produtos que eram importados pela Quimetal eram vendidos para a Carvalho. A Carvalho, por sua vez, os industrializava, a gente já vai ver o processo de industrialização, e vendia para a Pucci. A Pucci, então, vendia e distribuía os produtos. Aqui a gente consegue ver que a gente tem uma segregação importante na cadeia. A gente tem a Quimetal cuidando da importação, a gente tem a Carvalho cuidando da industrialização, e a gente tem a Pucci cuidando da distribuição. Uma segregação de funções que é muito comum na atividade produtiva, especialmente na atividade moderna. Bom, primeiro vamos fazer um raio-x da Carvalho, porque quando a gente lê a acusação, dá essa impressão que a Carvalho nada faz, que a Carvalho era uma empresa pequena, que não existia. Olha, aqui a gente vê uma foto do estabelecimento da Carvalho, localizado no Rio de Janeiro. Ela tem mais de 20 anos de mercado. Em 2011, contava com 319 funcionários, tinha uma capacidade fabril comprovada e aceita por esse CARF. A gente vai ver que os 2 conselheiros que já julgaram esse caso em turmas diferentes, o conselheiro Fenelon, o conselheiro Robson, reconheceram a capacidade fabril. A própria autoridade fiscal reconhece a capacidade financeira e operacional da empresa. Os sócios e administradores foram totalmente identificados. Em 2011, faturou 8 milhões de reais, teve uma margem de lucro líquida de 3,8 milhões, e os principais clientes eram Pucci, MRA, L'Oréal e alguns outros. Ou seja, ela é uma empresa real, independente, com a sua margem de lucro, com a sua precificação, com as suas funções também muito diferentes. Quando a gente olha para a Pucci, ela é uma empresa meramente comercial, ela distribui a marcas que não pertenciam só ao Antônio Pucci S.A., sua controladora. Ela não possuía o radar, então ela efetivamente não podia fazer a importação e não possuía estrutura fabril para realizar qualquer atividade que fosse ainda de manipulação industrial e que requeriria, obviamente, as licenças próprias para esse tipo de atividade, né? Então, essas são as empresas que a gente está falando. Os laudos técnicos, como eu disse aos senhores, como a gente não teve efetivamente a visita do auditor até as dependências da fábrica, a gente foi obrigado a trazer alguns laudos técnicos para que a gente pudesse demonstrar todo o alegado. O mais importante, sem dúvida, é o laudo do NT. A gente sabe da força do laudo do NT, que em certas medidas, para algumas questões, aspectos técnicos de sua competência, eles são vinculantes à administração, e ele foi lá olhar o processo. Então ele falou, olha, eu vou olhar o processo das 3 empresas, eu vou olhar o que acontece quando é importado e vai para a Quimetal, o que acontece quando a Quimetal depois vende esses produtos para
Carvalho e quando a Carvalho vende. Ele foi acompanhando exatamente um processo. Então ele falou, olha, existem de verdade aqui ordens colocadas pela Quimetal de importação dos produtos. Esses laudos estão todos juntados aos autos das senhoras. Então ele falou, ó, primeiro os produtos que chegam. Do lado da esquerda a gente vê o produto que a gente chama semi-acabado, do lado direito a gente vê o produto acabado, mas não aptos à venda, porque tem que passar por controle de qualidade, tem que passar pela nacionalização, etiquetação, verificação de qualidade, controle de qualidade e tudo mais. Quando eles chegam na Quimetal, eles são todos colocados no armazém da Quimetal, que é o primeiro armazém que ele tem, eles ficam lá por alguns dias. Aqui é a estrutura física da Quimetal, para a gente ver que a gente está falando de uma empresa séria, existente, que está no mercado, que tem equipes que fazem o faturamento, o desmembramento, vocês viram lá o estoque que passa por ele. Então, é uma empresa real. O processo na Carvalho, agora é importante a gente ver. Então, aqueles processos que chegaram lá no Espírito Santo, todas as mercadorias vão para um caminhão, ou para vários caminhões, evidentemente, e esses caminhões levam em transporte até a Carvalho. Como a gente pode ver, a Carvalho é uma empresa que existe, de fato, recebe como primeira fase pela área de recebimento e identificação. Esses produtos depois são devidamente identificados, são colocados também nos seus arquivos, nos seus locais ali de serem estocados. É super importante que eles tenham área de quarentena, eles tenham área de retorno, tudo identificado, e aqui nós estamos falando de produtos PUT, tá? Produtos que estão dentro do contrato que nós estamos discutindo. Bom, depois esses produtos passam por um controle de qualidade. Como vocês podem ver, o controle de qualidade é feito de um laboratório, formado com pessoas que fazem teste nos produtos e tudo mais, então não é só uma passagem, é de fato um controle de qualidade real e efetivo, e o INT atesta que esses controles são de fato feitos aqui. Depois, obviamente, você tem essa parte importante, que é o planejamento e controle de produção. Para cada lote de produto que chega, foi juntada uma ordem de produção, fabricação, para que eles passem pelas mesas de produção, para que possam passar pela manipulação industrial ou industrialização, conforme o caso de cada produto. Nessa foto, a gente vê aqui exatamente a manipulação industrial para os produtos que são acabados, mas não aptos ao consumo. Então, quando a gente olha, tem ali essa série de atividades, os senhores podem ver aqui a quantidade de pessoas envolvidas, a gente tem a revisão dos celofanes, a gente tem produto, montagem, selagem do celofane, com ferro de solda, quer dizer, você tem uma série de coisas que são feitas, retiram-se todos os produtos da embalagem, recolocam-se eles na embalagem, evidentemente que isso tudo, quando se fala de cosméticos, eu não posso fazer numa área comercial, eu preciso fazer numa área industrial, e de fato eles passam por todos esses processos, o INT está atestando isso aqui para a gente. Perdão, passou uma mais rápido aqui. Quando você olha os produtos acabados, vejam como eles chegam, um cartucho, o berço, né, e o frasco, e aí depois eles são efetivamente montados também nas linhas de produções, a gente fez questão de trazer aqui, né, porque também tinham produtos semi-elaborados que ao longo do tempo foram sendo produzidos, e aqui, obviamente, alguns produtos acabados, industrializados por completo, né, em que a industrialização é plena dentro da Carvalho. Tudo isso para mostrar para o senhor o seguinte, de fato, a Carvalho industrializar os produtos, ou mesmo naqueles casos que não qualifica para uma industrialização para fins de IPI, é sim uma manipulação fabril. E é importante porque o conselheiro Robson até fala isso, ele fala, olha, embora não seja, no primeiro produto, uma industrialização para fins de IPI, não há dúvidas que os laudos que trouxeram aqui mostram que é uma manipulação industrial, uma coisa que tem que ser feita pela indústria e que foi, de fato, feita. Muito bem. Foram feitos alguns quesitos. Então, para o INT responder, quais as características da linha de produção? Ele falou, os produtos sobre análise importados, mas não aptos, semi-acabados, aqueles fabricados, utilizam em cada linha, além de equipe de cerca de 16 pessoas treinadas, supervisor de qualidade, infraestrutura, e aí eles foram passando por vários quesitos que demonstram, e eu vou passar um pouco mais aqui por causa do TAP, que de fato os produtos sofrem todos eles testes de qualidade, produtos que a gente chama de uma manipulação industrializada, né, e aqui é um ponto importante, né, a gente perguntou para o INT se isso que é feito na Carvalho poderia ser feito dentro da PUT, que é a empresa comercial, e ele fala não. Né, ele falou, não pode ser feito, de fato eu preciso ter a Carvalho fazendo esses pontos, isso aqui é um ponto técnico, que nunca foi rebatido pela administração, vale lembrar, porque a administração nunca lá foi. A gente pediu também um laudo de engenharia, e o laudo de engenharia vai lá e confirma exatamente a mesma coisa, falando, olha, estive lá, eles têm os empregados, ele foi lá depois de um ano que já tinha aumentado a quantidade de pessoas, e falou, olha, você de fato precisa dos equipamentos existentes lá, que são equipamentos fabris, para que esse processo possa ser, de fato, adotado. A gente pediu também um laudo contábil, referente ao ano 2011, porque toda a fiscalização, na verdade, se baseia no relatório de 2011, e a gente demonstrou que existia um lucro líquido da própria Carvalho,
de cerca de 9,48% para o ano de 2011, um lucro maior do que a média, né, daquele lucro estimado de 8% que todas as empresas têm. Então a gente provou com isso com o quê? Que a Carvalho tinha lucro, margem de lucro próprio, ela atendia vários clientes, então ela não era uma empresa de passagem sem uma margem, ela tinha seus custos de produção, ela tinha despesas próprias e ainda assim sobrava um lucro contábil, que a gente fez questão de mostrar, tudo isso para mostrar que a Carvalho de fato é uma empresa real, ativa e tudo mais. Tem um ponto importantíssimo que nesses autos, que ficam incontroversos, que é, tanto a Quimetal como a Carvalho possuíam capacidade financeira e operacional para realizar as operações. Eu vou passar aqui para os senhores, o próprio auto de infração de 2011, ele fala expressamente, reconhece da capacidade financeira e operacional. O laudo 2012, o auto de infração, ele é excelente, ele não fala nada, ele nem questiona, ele fica só se pegando no contrato. Mas a gente precisa trazer, porque isso aqui é prova em conteste, nos dois precedentes que nós vamos trazer aqui no CARF, já foi colocado. Não há nenhuma prova nos autos de que a PUT fazia os pedidos, que não era de fato a Quimetal colocava junto com a Carvalho os pedidos, não há nada disso. Nenhuma prova sequer. E o trânsito das mercadorias foi absolutamente real. Todas as mercadorias chegavam no Espírito Santo, na Quimetal, como o laudo atestou, iam para a Carvalho, na Carvalho eram industrializados, depois eram vendidos para a PUT. Tudo, né, exatamente nos termos que estavam previstos nos contratos. Os contratos foram todos observados. O conselheiro Robson também falou isso, falou, olha, não pode haver simulação quando eu cumpro os contratos, quando eu faço exatamente o que está previsto no contrato. Aqui eu trago para os senhores um trecho que é do auto de 2011, que ele fala, origem dos recursos. O trabalho de investigação de origem de recursos pauta-se na contabilidade dos extratos. Foram apresentados os extratos bancários originais e a Cosmético Carvalho informou possuir SPED contábil para o período. Este item não foi objeto de detida apuração de não ter sido apontado irregularidade dessa espécie no quadro indiciário. Depois ele fala, existência de fato da empresa. A constatação da existência de fato da empresa envolveu a apuração do seu real funcionamento e comprovação regular da Constituição. Diante do exposto, não foram apuradas irregularidades relacionadas à existência de fato da Comércio Carvalho. Ou seja, a indústria de fato existe, de fato tinha capacidade financeira para operar, de fato fez o que está dito que ela ia fazer, que é uma atividade industrial. Vou passar aqui rapidamente, já caminhando para o final, que acho que tem a parte importante, mas vou passar nos argumentos de defesa, acho que as provas são bastante robustas, né? Primeiro, essa estrutura foi feita com base em uma razão empresarial. A segregação de atividades, ela é alguma coisa efetivamente realizada. A gente sabe de estruturas que são verticalizadas e horizontalizadas. Estruturas de produção que cada empresa se especializa em uma área. Exatamente o que aconteceu. Quimetal era importadora, Carvalho era industrial, que importava, pedia para Quimetal importar por sua encomenda, e depois ela distribuía para a distribuidora credenciada, que era a PUT do Brasil. Veja, o fato da empresa eventualmente ser relacionada não tem nenhum problema. Os senhores sabem tão bem quanto eu que a gente tem várias regras, como regras de preço de transferência, valor tributário mínimo, DDL, que simplesmente discutem a precificação dessas operações quando realizadas entre partes vinculadas. Existe até um auto de infração lavado contra a Carvalho, de IPI, né, falando, você é industrial e você deveria ter usado o preço, teria que ter usado o VTM, que o fisco gosta, que é o VTM da distribuidora, né, falando, olha, você tinha que ter pego, como ela é sua em parte vinculada porque compra os produtos exclusivos de você, ela tinha que ser a sua. Então ele foi lá, o fisco foi lá para ajustar a base, em um ano só, para ajustar a base do IPI, ou seja, ele reconhece que a Carvalho é industriadora, reconhece que ela, a empresa, tem que pagar, e ainda fez o auto de infração, tudo isso para dizer que o próprio fisco reconhece a validade da estrutura. A estrutura é válida para todos os fins, né? Lembrar que Carvalho e PUT não são empresas vinculadas, são empresas totalmente independentes, cada uma com a sua margem de lucro, buscando o seu lucro. Então, a gente viu aqui, até pelo próprio material do INT, que de fato as operações foram de feito. Não há nenhum dano no erário, não há aqui fato gerador lavrado, ele fala, porque isso aí foi feito com o objetivo de se evitar o pagamento de imposto. Não tem um auto de infração sequer em relação a isso contra Carvalho, contra PUT ou qualquer empresa. O fisco tenta, na verdade, criar uma nova figura jurídica, que é o encomendante de segunda posição, né, o encomendante fraudulento, aquele que está depois do encomendante, que é uma figura que não existe na lei, né? O que a gente tem que ver é se quem fez a encomenda, de fato, ficou com o produto, trabalhou com o produto, se tinha capacidade financeira para fazer a operação, se o importador usou recursos próprios para importar e o fez, se ele tinha capacidade operacional para fazer, e aqui ele tinha. Então, tudo foi muito demonstrado pelos laudos que foram juntados, e volto a dizer, esses laudos jamais foram contraditos em todo o processo, né? A fiscalização e nem a autoridade fiscal disse que aquilo não aconteceu, que era mentira, que não tinha substância. Pelo contrário, a gente viu que já foi, inclusive, aceito. Bom, sobre a validade dos contratos, foi pedido também um parecer
do professor Tavares Guerreiro, e ele reconheceu, de fato, que o contrato é absolutamente natural, né, para o tipo de atividade e coordenação. Ele falou, são atividades coordenadas. É claro que numa linha de produção você tem que ter contratos coordenados entre si. Então, quando a Ford monta uma fábrica em Camaçari, ela tem vários prestadores de serviço que estão com ela ali para montar do carro. Claro que você tem que ter um contrato que tudo aquilo funciona harmonicamente, senão a linha de produção não funciona. Isso não faz nada disso uma simulação, uma fraude. Pelo contrário, as respostas foram muito objetivas aqui. A gente perguntou se tinha alguma irregularidade, né, quando a Carvalho está autorizada a vender só para revendedores autorizados. Falou, não, é óbvio que é assim, né? Depois, inclusive, teve um segundo revendedor autorizado para vender esses produtos putos, porque ele precisa de pessoas que saibam vender, saibam fazer o marketing do produto adequadamente. A gente também perguntou para ele se, pela leitura do contrato, a Carvalho tinha os poderes para fazer a encomenda para Quimental. Ele falou, sim, claro, toda a estrutura de contratos, ela permite que a Carvalho, de fato, faça essa encomenda para que o produto seja importado pela Quimental. Por fim, a gente perguntou, o fato da Carvalho vender para a PUT e não sair distribuindo para o mercado inteiro, falou, nada demais, ela é uma indústria, ela não é uma distribuidora. Para isso existe uma distribuidora, que tem uma outra função, outro racional de custo, é uma empresa exclusivamente comercial, mas que não atende o público no varejo, atende somente o atacado, então absolutamente normal. Senhor presidente, já estou indo para o final aqui, só um minuto, uma pequena travada aqui na tecnologia, agora já vai. Muito bem. Bom, tem duas decisões favoráveis do CARF exatamente para esse caso. A única diferença que nós temos é que o ano, ao invés de ser 2012, é 2011. Nós temos um caso que foi julgado para o suposto interposto Carvalho, que é os 10%, que foi julgado pelo conselheiro Robson Bayer, que é o acórdão 3401-003-967, e temos o acórdão julgado pelo conselheiro Fenelon, 3302-05811, é Almeida ali, eu digitei o R errado, peço desculpas, mas que ele julgou exatamente o caso, e ambos foram unânimes, os dois relatores, no primeiro caso 8-0, no segundo 7-1, que foram exatamente, falaram, olha, não, para que tenha interposição fraudulenta, eu preciso de uma prova inequívoca, e o fisco não trouxe qualquer prova inequívoca aqui. Não há nada que mostre que a Carvalho seria uma interposta pessoa, né? Eles mesmos, a própria fiscalização reconheceu sua capacidade financeira, operacional, o fluxo físico da mercadoria e a efetiva atividade fabril. Nada disso foi nunca questionado pelas autoridades fiscais. Ele falou, olha, o simples fato de eu ter a APSA lá fora, que é vinculada à PUT, isso por si só, a legislação nunca falou que isso é a razão para eu equiparar e tratar aqui alguma coisa fraudulenta. A lei precisava ter feito isso, e não fiscal, por isso entenderam pela legitimidade da operação. O que ficou reconhecido pelo CARF? Capacidade operacional econômico-financeira das empresas, existência física das empresas envolvidas na operação, as operações de importação eram realizadas por encomenda da Carvalho de fato, não tinha participação da recorrente da PUT aqui na compra e nos pedidos, nada disso foi sequer materializado ou ventilado nos autos, inexistência de adiantamentos de recursos pela recorrente, inexistência de qualquer falsidade ideológica nos documentos. Aliás, o conselheiro Robson até fala, nossa, aqui a gente tem contratos que foram cumpridos, e quem cumpre contrato não falsifica contrato, cumpre contrato, é o que está escrito. Tem a existência do trânsito físico das mercadorias e tem, como eu já disse, a atividade fabril sendo realizada. Alguns argumentos aqui. A existência de relação societária, como eu disse, ela não é base na legislação para isoladamente permitir se tratar como uma interposição fraudulenta. A correspondência dos produtos importados e saídos da Carvalho é meio óbvia, né? Ela de fato industrializa tudo, então tem que ter essa correspondência. Isso também não é algum motivo para ser considerada a interposição fraudulenta. Exclusividade, né, para a distribuição da marca também não é uma questão, isso por si só não tem previsão na lei, nada que diga que isso caracteriza uma interposição fraudulenta. Os termos do contrato mostram que o contrato tem propósitos negociais claros, né? A gente trouxe a margem de lucro das empresas, mostrando que elas são independentes e tudo mais. Não houve aqui qualquer auto de infração para falar que o IPI era devido pela PUT e tudo mais, pelo contrário, na verdade se autuou a própria Carvalho, falando, não, a Carvalho é ela que tem que pagar, ela só tem que usar o preço lá, como toda e qualquer operação de fábrica e distribuidora que a gente conhece. Portanto, a conclusão única que se chega é que não tem dólar. Trago aqui trechos, e agora já estou acabando, senhor presidente, tem mais 4 slides só. Então,
um trecho do primeiro relatório, que é do acórdão, que é do conselheiro Robson, onde ele fala que é descabida a aplicação da multa quando não comprovada a fraude, simulação negocial na relação de importação. Aí ele fala, trechos do voto, né? Em outra frente, não se negou a existência física da autuada, sua capacidade operacional e econômico-financeira, a realização de atividades fabris como encomendante dos produtos importados, a validade dos contratos para a importação dos produtos e a responsabilidade das tratativas comerciais. Ele fala lá, a imposição da multa, a meu ver, exige a prova do concílio fraudes, o conluio ante ao princípio da autonomia patrimonial e interesse às pessoas jurídicas e sociedades e tal. Já passei aqui no trecho principal. Mais um aqui. Depois ele passa, a afirmação de que a autuada Carvalho, nas operações envolvendo PUT e MRA, não é encomendante, industrial revendedor, mas sim mero ocultador, acaba por ser contraditória ante outras afirmações da fiscalização, reconhecer a capacidade econômico-financeira da autuada e não apresentar irregularidade. Falei, em resumo, não consigo vislumbrar qualquer ocultação real do adquirente ou interposição fraudulenta a justificar a cessão do nome ou documentário fiscal, por quanto havia contratos formais para a realização das operações de importação, tanto com PUT como MA, as atividades contratadas foram efetivamente realizadas, não houve antecipação numerária, possuindo a autuada capacidade financeira, que era o caso era Carvalho, e operacional para a realização de tarefas ajustadas. As importações foram efetivamente em consonância com as normas baixadas e os documentos do negócio foram apresentados. Ele fala ainda, a respeito da única alegação sensível, trouxe a vinculação societária. Contudo, como já asseverado, a intermediação entre exportador, atuado e distribuidor está assentada em contrato, onde a atuada se comprometeu a realizar a exportação e preparar. Isso era Carvalho se comprometendo a realizar as importações. O fato de o contrato prever cláusulas que retiram ao atuado o direito de estabelecer preço e obriga a entregar os produtos aos distribuidores exclusivos no país, não pode, por si só, conduzir à inferência de que houve cessão do nome. Porque o contrato, ele era aquele contrato para não, você vai importar, você vai ter a sua margem de lucro, então sobre o custo de importação você põe sua margem de lucro e me revende por um preço cheio. E aí o fisco reclamou dessa precificação, mas a precificação é absolutamente normal. Volto a dizer, demonstramos que ela teve lucro absolutamente normal na sua operação, portanto, não tem. E aqui, o caso do conselheiro Fenelon, ele foi em muita linha similar aqui ao conselheiro Robson. Esse era o julgamento da própria PUT, igualzinho esse que nós estamos tendo hoje aqui. Ele fala lá no segundo parágrafo, em outra frente não se negou a existência física da autuada, sua capacidade de operação econômica, a realização de atividades fabris, a validade dos contratos para importação e a responsabilidade pelas tratativas comerciais. Depois ainda ela falou, continuou, né, vou pegar o texto grifado aqui, no caso dos autos, contudo, já foi exaustivamente dito que não há prova de antecipação numerária, reconhecendo a fiscalização a priori, a ausência de irregularidades na origem dos recursos, também não se questionou a integral realização de operações, inclusive pedidos de fornecedores estrangeiros por parte do autuado. E por fim, falando da relação, ele fala, ocorre que essa vinculação, estou pegando só o trecho grifado, né, ocorre que essa vinculação societária, isoladamente, por não ser vedada pela legislação, não pode ser guindada ao indício de ocultação do real adquirente. Por fim, ele fala da exclusividade também não é um problema, e fala que a atividade é uma atividade fabril realizada pela Carvalho. Isso é interessante, o parágrafo aqui de cima. Entretanto, ainda que haja apenas um parcial reconhecimento da realização da operação industrial nos modos da legislação de regência do IPI, é irrefutável que a autuada, sob o ponto de vista exclusivamente econômico, realiza operações fabris. Oportuno acentuar que essa conclusão, que não há integral operação nessas atividades, não afasta a equiparação do estabelecimento industrial dos intervenientes Carvalho, considerando a realização do imposto para finalidades nelas dispostas, que eles sempre observaram, inclusive nesse aspecto. Então, senhores, finalizando aqui a minha conclusão, eu queria só chamar a atenção para os senhores. A fiscalização nunca foi na fábrica para saber o que era feito. O contribuinte pediu diversas vezes para eles fazerem isso. Em desespero, preparou os laudos de engenharia, do NT, de lucratividade, para que pudesse fazer as provas chegar no processo. Nesse auto de infração de 2012, se eu pegar o auto ali, ele vai só na linha do contrato, ou seja, não olha a efetividade, nem as questões econômicas, tudo isso que a gente falou, não existe o questionamento da validade operacional ou econômica das empresas. As empresas são reconhecidas, eu trouxe aqui que no próprio termo, que é utilizado como base para 2012, ele usa o de 2011, tem o reconhecimento da própria autoridade fiscal, da capacidade financeira e operacional. Não existe essa figura jurídica que ele está tentando chegar de encomendante de segunda ordem, ou segunda linha. O INT, vamos lembrar, para questões técnicas, ele é vinculativo, né? A gente precisa observar o que ele está falando, é um órgão do governo, a gente trouxe as fotos, a gente acompanhou todos os passos, o laudo é muito detalhado, quer dizer, é uma ausência sequer de ir na fábrica contra um laudo absolutamente detalhado, com todas as fotos, com todos os conceitos técnicos. Realmente é muito difícil a gente ir contra o que o INT está colocando ali. O laudo de engenharia sempre colocou lá que a PUT não tinha, e o INT também, não tinha condições de fazer aquelas atividades. A gente viu as fotos, o controle de qualidade de toda, do ferro quente sendo colocado, porque ela não tem essa autorização, ela é meramente uma empresa comercial. Então, quando eu olho para a leitura completa dos contratos, eu vejo lá uma harmonia deles, que foi o que o professor Tavares Guerreiro trouxe no seu parecer.
Portanto, essa operação, que já foi analisada pelo CARF em dois momentos, é uma operação legítima, que deve ser respeitada e o auto deve ser cancelado. Me coloco aqui à disposição, peço desculpas aqui por algum inconveniente, mas é a minha primeira vez aqui no ambiente remoto aqui do CARF, mas parabenizo os senhores de novo por voltarem aí à ativa, que é muito importante para a gente. Deixa eu tentar tirar o compartilhamento de tela, 1 minuto, senhores. Consegui fazer? Não consegui fazer. Agora sim. Um pouquinho. Tá bom. Boa, obrigado. Obrigado, doutor. Passar ao voto, então, também, como já havia dito, ler basicamente os principais excertos que estarão grifados. Deixe de enfrentar de início as preliminares de nulidade do lançamento e da decisão recorrida por entender que os argumentos suscitados cingem-se às matérias de mérito. Contudo, retorna a referida arguição ao final deste voto. No mérito, o debate cerca-se a acusação fiscal de dano ao erário pela ocultação do real encomendante adquirente na importação mediante simulação ou prestação de informação falsa em DI, no tocante à identificação do verdadeiro adquirente encomendante, o que constituiria infração apenada com perdimento de mercadoria de acordo com 23.5, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1455, a redação dada pelo 59 da 10.637. Aí eu reproduzo os textos legais. A conversão da multa ocorreu por ter sido aplicado o 673, 675 do e 689 do RA 2009. Também não vou ler. Como de costume, nos casos de julgamentos de autuação em que envolve ocultação de pessoas nas operações de comércio exterior mediante prática de ilícitos, fraude, simulação e interposição fraudulenta, expõe alguns apontamentos que conduzem à análise e verificação da presença nos autos dos elementos caracterizadores da infração. Então, aí eu começo abordando o dano ao erário. Vou dizer que o dano ao erário é a figura que abarca rol exaustivo, que consta nos incisos do artigo 23 do 1455. O dano que surge na seara aduaneira não visa apenas questões tributárias, mas sim a proteção do país em relação aos demais diversos ilícitos. De ressaltar, contudo, que não se dispensa na conduta considerada dano ao erário a intenção dolosa de praticar fraude ou simulação com fins à interposição de terceiros na operação do comércio exterior. A fraude ou simulação não comporta figura culposa, depende sim da intenção deliberada do agente em praticar o ato ilícito. O dolo estará caracterizado uma vez que na demonstração do ato ilícito, fraude ou simulação, há de se aflorar qual a real intenção e característica da operação. Abordo em seguida a infração tipificada como dano ao erário. A tipificação da infração considerada dano ao erário é a ocultação de pessoas participantes da operação de comércio exterior cuja materialidade se traduz na ação de encobrir ou esconder das autoridades aduaneiras os verdadeiros agentes dessas operações, deixando de informar corretamente nos documentos instrutivos do despacho aduaneiro e das próprias declarações. Contudo, não é qualquer ocultação a ser apenas elas plenamente ilícitas, por exemplo, a ocultação de fornecedores ou clientes para a realização de negócio sob o manto do segredo comercial, prática mercantil lícita. A penada será aquela com a prática deliberada de fraude ou de simulação, que caracterizaria a conduta típica prevista no 23 do 1455. Também aborda a comprovação do dolo, imprescindível a comprovação do dolo por parte do fisco para a tipificação da interposição fraudulenta de pessoas, na situação do inciso 5 do artigo 23 da 1455, ou seja, na denominada ocultação comprovada. O legislador atribuiu a responsabilidade subjetiva à infração de interposição fraudulenta, clara situação de excepcionalidade à regra de responsabilidade objetiva no bojo do parágrafo 2º do artigo 94 do Decreto-Lei 3766, e igualmente a do 136 do CPM. Assim, a responsabilização pela infração depende da intenção da ocultação dos partícipes da operação materializada na utilização dos meios fraudulentos simulados. De outra banda, a infração restará tipificada com a comprovação da ocultação do agente por meio fraudulento ou simulatório, não se exigindo para sua consumação o fim alcançado com a conduta resultado.
Reprisa-se que a interposição seja provada ou presumida, há de se revelar que, quanto ao interposto e à operação de comércio exterior que declara, há uma evidente incompatibilidade entre o negócio declarado e sua efetivação no plano fático. Nesse mistério, a fiscalização deve reunir provas diretas ou indiretas que apontam, sem sombra de dúvida, tratarem-se dessa incompatibilidade entre o negócio declarado e aquele que, de fato, revelado na operação. Falando sobre a simulação, é indiscutível de empresas realizarem reorganizações de negócio com fins ao desmembramento de atividades econômicas, pois respaldado em princípios constitucionais como o da livre iniciativa. Todavia, a legislação pátria não ampara negócios realizados artificialmente mediante fraude, simulação e a sonegação fiscal. Aí eu reproduzo o artigo 167 do Código Civil, com o seu parágrafo 1º, onde se define e se dá as hipóteses de simulação. O trabalho fiscal é apurar todas as provas e evidências da interposição, qualquer que seja a modalidade, trazendo à luz os fatos que, em seu entender, corroboram o conjunto probatório de interposição fraudulenta, tendo em mente o seu mistério de demonstrar da substituição dos fatos a norma e o convencimento do julgador. Isso para que demonstre a simulação. O julgador, de sua feita, há de analisar o conjunto probatório coligido aos autos pela fiscalização, contrapontos aos argumentos e provas, em contrário do autuado, até que, à luz dos fatos e sua subsunção ou não, o direito possa decidir. Passando, item 5 agora, na folha 11, né? Da análise fática, da ocultação dolosa da real encomendante Quit Brasil e das mercadorias importadas pela Carvalho. A ação fiscal empreendida chegou à conclusão que a empresa Quit Brasil contratou a empresa Carvalho tão somente para cobertar a relação comercial existente entre a autuada real encomendante sediada no Brasil e a APSA, visando ocultar das autoridades nacionais a cadeia do comando das operações, a condição da Quit Brasil de responsável pela operação de importação e o vínculo existente entre o comprador Quit e a vendedora a sua controladora APSA. A Quimetal registrou as DIs nas quais a Carvalho figurou como adquirente, tendo revendido toda a mercadoria importada à PUT, que se manteve oculta em toda a operação do comércio exterior. Em determinado trecho do relatório, a fiscalização sintetiza sua conclusão quanto à ocultação da PUT. É onde está grifado em amarelo que eu vou ler. O contrato referido aponta que a definição do que seria importado e de quando se daria esta importação era objeto de controle externo à Carvalho, que não ocupava a posição de real beneficiária das operações efetivamente cumpria determinações de terceiros, os quais possuía amplo controle sobre as operações e comércio exterior, mas sem ocupar formalmente posição compatível. Se ocultavam mediante simulação, dado que nas declarações de importação não havia identificação do réu beneficiário, a saber, Quit Brasil, em desacordo com a legislação aplicável. Carvalho não assumia os riscos da operação, se limitava a prestar serviço nos estreitos limites avançados. Nos termos da legislação do IPI, não realizava industrialização de mercadoria, nem possuía essa atividade como preponderante no seu faturamento. As razões para afirmar a ocorrência da infração são: o exportador estrangeiro é detentor da marca comercializada e controlador do real adquirente. 2. Os contratos celebrados entre os intervenientes na interposição indicavam o controle externo pela APSA. No estabelecimento da Carvalho, não se exercia qualquer modalidade de industrialização nos termos da legislação do IPI, apenas havia a revenda dos produtos importados em sua integralidade à PUT. 4. A Carvalho figurava como adquirente das importações promovidas pela Quimetal, sem qualquer assunção de risco da operação, e prestava mero serviço de importação à PUT. Os fundamentos da decisão recorrida trilharam na mesma linha da autuação, com a reprodução dos excertos do trabalho fiscal com sua razão de decidir. Não vou repetir. No tocante à demonstração e comprovação da simulação, assim discorreu o voto da decisão recorrida. Só vou ler o que está grafado. A simulação esteve na operação de importação formalizada de maneira diversa à realidade dos fatos, ou seja, não foi nos contratos que constatou-se a simulação, mas a operação de importação que foi simulada, como se tivesse a Carvalho como encomendante predeterminada, enquanto se tratava da PUT Brasil. A evidência dos excertos colacionados, os contratos de compra e venda de mercadorias importadas por encomenda e contratos de fornecimento que visam a importação de produtos da APSA para Carvalho, via Quimetal e revendidos para a PUT Brasil, não contém em suas formas, nem mesmo na essência, qualquer simulação. Esta se encontraria nas informações prestadas na elaboração da lei. De pronto, surge uma contradição que não se pode ser olvidada, o que implica o questionamento. Quais as provas, então, da simulação nas DIs?
Ao que me parece, no entendimento da fiscalização, são as cláusulas dos contratos que, em seu todo, foram considerados legítimos ou, ao menos, não foram refutados ou sequer acusados de vício. Ao meu ver, este é o ponto nevrálgico da autuação e da decisão recorrida que não fora desatada. Antes de prosseguir na análise, aponto que transações idênticas envolvendo as mesmas pessoas jurídicas relacionadas a fatos geradores do ano de 2011 foram igualmente fiscalizadas e autuadas sob o mesmo enfoque, ou seja, a fiscalização relatou as mesmas constatações e conclusões sobre a existência de interposição fraudulenta nas importações à semelhança desses autos. Trata-se dos processos, e aí eu não vou mencionar o número, porque foi bem destacado pelo patrono, que são os autos lavrados e julgados, foram os processos julgados, um acordo na 3401 e o outro na 3302, um do Robson, conselheiro Robson, e outro conselheiro Finelon. Ressalto que os contratos abordados neste julgamento, fatos geradores de 2012, são exatamente os mesmos que ampararam as importações ocorridas em 2011, que são tratados nos outros dois processos julgados. Naqueles autos, os julgadores deram provimento ao recurso voluntário dos sujeitos passivos para cancelar a autuação. As respectivas decisões tornaram-se definitivas sem qualquer alteração em seus dispositivos. Os processos já encontram-se, inclusive, arquivados. Compartilho dos entendimentos, fundamentos e conclusões exeradas naqueles dois processos que acolheram os argumentos de defesa dos sujeitos passivos e as faço igualmente minhas razões de decidir, transcrevendo seus excertos ao longo deste voto, com a devida citação, em acréscimo aos meus fundamentos aqui expostos. Retoma-se a questão da acusação em prova da simulação perpetrada pelos envolvidos na autuação. A comprovação da simulação exige demonstrar que, ao menos, um dos intervenientes não dispõe de capacidade para ser partícipe das operações de comércio exterior e seu nome foi utilizado apenas ostensivamente para cobertamento de outro. Quer-se dizer que, em face da acusação de ocultação dolosa do réu encomendante em importações de mercadoria estrangeira, a fiscalização deveria comprovar a ausência de capacidade financeira. O acusado não teria recurso para fazer frente aos compromissos depois da importação. A capacidade econômica seria inexistente de fato ou não exercia qualquer atividade comercial. E a capacidade operacional não dispunha de empregados, instalações, logística para funcionamento empresarial. Nada disso foi abordado no procedimento fiscal no sentido de comprovar inexistência de alguma das capacidades. Ao contrário, entendo haver fartas evidências da regularidade e participação efetiva dos intervenientes na logística das operações. O elo mais sensível atacado pela fiscalização é a participação da Carvalho. Constata-se que esta empresa encarregou-se da aquisição de produtos estrangeiros importados por si ou pela Quimetal, e ainda que a sua atividade se afaste do conceito legal de industrialização, notório que manipulava os produtos através de colocação de rótulos informativos em cumprimento às exigências de órgãos públicos, além de exercer controle de qualidade e proceder à substituição e adequação da embalagem, invólucro original, tudo antes de sua revenda à CUT Brasil, para tornar o produto apto à comercialização final. Ademais, a operação envolvia, como bem apontou a fiscalização, transporte dos produtos entre diferentes unidades da federação. Dessa forma, vislumbro como incoerente uma operação de mera ocultação do encomendante não prescindir de atividades exercidas sobre a mercadoria importada, rotuação, troca de invólucro de proteção, e transporte, que acarretaria custos desnecessários se a intenção era de simulação de operação. Não obstante tais constatações, no procedimento levado a cabo no processo final 2015-73, menciona as folhas, seu voto mostra que o fisco não questionou a capacidade econômica operacional da Quimetal e da Carvalho. E aí, eu transcrevo partes, inclusive, que eu acho que foi mencionada na defesa. A análise mais detida da descrição dos fatos, a autoridade fiscal acerta aqui, na folha 16, a inserção de declaração na DI que não corresponde à verdade caracteriza a simulação, defeito do negócio jurídico que leva à sua nulidade e que, no caso em tela, foi o meio utilizado para fraudar a correta aplicação da legislação tributária. Continua dissertando que, na folha 18, então, para haver operação por encomenda, os recursos utilizados devem pertencer àquele que adquire a mercadoria para revenda, ou seja, a pessoa jurídica interposta que registra a DI. De outra maneira, se os recursos pertencem ao encomendante, haverá operação por conta e ordem e ele se denominará adquirente. Ora, se é afirmado pelo fisco que houve simulação na prestação de informação nas DIs, que não caracteriza a verdade, e o que
e que for ocultado é a real condição do encomendante da PUT Brasil, a comprovação exigida seria a demonstração de que os recursos financeiros para a operação de importação não provinham da Carvalho, mas sim da PUT. Esta prova não se encontra nos autos e, repisa, sequer foi aventada a incapacidade financeira da Carvalho. Relativamente à atividade desenvolvida pela Carvalho, ao receber o produto importado e antes de revendê-lo ao adquirente no mercado nacional, pronunciou-se o relator no acórdão 34.01003.966. Não se põe em dúvida também a realização da atividade fabril pela Carvalho, ora recorrente, como previsto em contrato, consistentes, no mínimo, na selagem, etiquetagem e celofanização dos perfumes importados. Não existem outros documentos comprobatórios da alegação de ocultação mediante simulação ou interposição fraudulenta, além dos mencionados contratos celebrados que foram colacionados pela autoridade fiscal. Evidencia-se, assim, certa contradição entre fundamentos da fiscalização e da decisão recorrida, uma vez que a autoridade fiscal discorreu longamente no seu relatório acerca das cláusulas contratuais como indiciárias de interposição, que, em seu entendimento, apontava a simulação nas transações entre os envolvidos. E o voto assevera categoricamente que a simulação não estava nos contratos, mas sim nas operações. Visto a Lures, os elementos de simulação descritos no parágrafo 1º do 167 do Código Civil, verifica-se nos autos inexistente qualquer prova de que determinadas cláusulas ou disposições são inverídicas ou transmitem direito à pessoa diversa daquele que se declarou transmitir. Os contratos revelam a efetiva intenção das partes que se materializou nas transações realizadas. Faltou à autoridade fiscal comprovar que as razões empresariais estampadas no conteúdo contratual são inverídicas e ali foram apostas para ocultar transações que burlariam a legislação aduaneira e tributária. A acusação de simulação foi refutada no voto do Robson. E aí eu menciono e transcrevo, mas não lerei. Portanto, é de se assentir com as conclusões do parecer apostados aos autos ao afirmar que cada uma das etapas da cadeia de importação e distribuição dos produtos é realizada exatamente como estabelecido nos contratos e informada a autoridade fiscal, além de cada uma das partes dessa estrutura arca com os riscos empresariais próprios de sua atividade. Acrescento ainda que a interpretação isolada das cláusulas contratuais pelo fisco, sem um amparo ou confronto com outras provas documentais, esvazia a imputação de ocultação da real adquirente mediante simulação e interposição fraudulenta. As provas que a autoridade fiscal menciona nos autos apontam apenas para a comprovação de que as mercadorias foram revendidas para a PUT Brasil, fato este incontroverso, mas não tem o condão de demonstrar possível ilicitude na transação. Foram descritos vários indícios de ocultação e interposição pela fiscalização, todos pela leitura e interpretação das cláusulas contratuais. Estes deveriam ser aprofundados, culminando com a efetiva demonstração amparada em conjunto probatório de que havia dissimulação das reais intenções dos partícipes, e os contratos haveriam de ser meros documentos de realidade tão só na aparência. Especificamente em relação à cláusula de rescisão contratual que estipulava a devolução de mercadoria adquirida pela Carvalho para a PUT, segundo a qual a fiscalização interpretou tratar-se de prova de que a segunda estaria agindo em nome da APSA e que a Carvalho não teria liberdade na comercialização, há duas considerações. A primeira, de que não há comprovação de que a situação tenha ocorrido de forma a obter uma prova cabal da correta interpretação fiscal. Segundo, quais seriam as mutações patrimoniais na Carvalho e PUT Brasil, de forma a apontar que a devolução demonstraria a inexistência da aquisição, a qual teria passado de uma mera simulação sem efetiva transação de recursos e assunção de perdas financeiras pelas partes. Entendo que a fiscalização poderia apontar que a situação ocorrer e fizer surgir prova da interposição fraudulenta, ocultação mediante simulação. No campo da hipótese, não se tem qualquer comprovação objetiva da ilicitude. Vários trechos do relatório fiscal mencionam a ausência de domínio dos fatos pela Carvalho, em razão de não assumir qualquer risco no negócio e, consequentemente, não será real adquirente. Discordo do autuante. Poderia ser considerado um forte indício se viesse acompanhado de demonstração efetiva da afirmação de tabando, o fisco teria o ônus de desconstituir a Carvalho como pessoa jurídica com capacidade econômica e operacional para exercer as atividades de manipulação dos produtos importados, do qual não se desincumpriu. Completado todos os argumentos e motivos para o provimento de recurso, trago excertos do voto no acordo que considero relevantes no enfrentamento de outras questões versadas na autuação de defesa. E assim eu reproduzo, então, o voto do conselheiro Robson, em que enfrenta, inclusive, aquelas questões de nulidade. Demais pedidos
E aqui eu finalizo. Demais pedidos subsidiários. A recorrente arguiu outras matérias subsidiárias em sua defesa para o cancelamento da autuação relacionadas à nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, da improcedência da argumentação utilizada na decisão recorrida, de erro de sujeição à verdade real atestada por parecer do NT e a inadequação e abusividade da multa. Os argumentos suscitados para as nulidades 1 a 3 confundem-se com o mérito enfrentado em consoante de voto, que dá provimento ao recurso para excluir a penalidade aplicada a essas matérias subsidiárias restam prejudicadas. Diante de todo exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Então, este é o meu voto. Se houver necessidade de algum pedido de esclarecimento, principalmente ao patrono, fiquem à vontade. Caso contrário, o Elcio pode já estar iniciando sua manifestação. Bom, Arnaldo pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho várias questões em relação a esse processo, porque olhando inicialmente o quadro indiciário que levou à fiscalização, à lavratura do auto de infração, eu tenho a mesma sensação de que existe um problema. Existe uma empresa no exterior que é vinculada com uma empresa aqui dentro, e são colocadas duas empresas intermediárias para a concretização do negócio. Eu não consigo imaginar que uma empresa vinculada à outra se submeta a colocar duas empresas no meio que vão onerar o custo da mercadoria importada. Talvez, e aí eu preciso de alguns esclarecimentos, que eu não consegui ver as provas no processo. Eu não consegui identificar que efetivamente a fiscalização conseguiu demonstrar que houve uma interposição de pessoas nesse meio, nessa cadeia. Em relação à questão da industrialização, eu vou ser bem honesto com vocês, para mim é irrelevante. Se tem capacidade, se não tem capacidade, se teve industrialização, se não teve industrialização, não é isso que trata a interposição, não é isso que trata a importação por conta e ordem, não é isso que trata a importação por encomenda. Importação por conta e ordem, importação por encomenda, se define a partir do momento em que alguém compra lá fora e manda vir essa mercadoria. Eu preciso identificar quem comprou, eu preciso identificar a cadeia negocial. Eu posso comprar alguma coisa e entregar para uma empresa industrializar para mim. Então, o fato da Carvalho ser uma empresa industrial, para mim é irrelevante nesse processo. Nada impede que a Puid vá lá fora, compre a mercadoria, entregue para a Carvalho industrialize e depois repasse. E a questão que a fiscalização coloca, me parece, que há uma simulação na declaração de importação, isso é uma tentativa já de longa data da fiscalização de querer justificar uma simulação para poder aplicar a penalidade do inciso 5 do artigo 23 do 1455. Não é isso, mas eu vejo uma possível simulação, sim, num outro aspecto da cadeia. Porque se a gente está tratando efetivamente de uma empresa Quimetal importando a mercadoria, o que eu já acho bastante questionável que tenha sido dessa forma, mas também não vejo nenhuma prova no processo em relação a isso, eu teria uma encomendante por trás da Quimetal, que poderia ser a Carvalho ou a Puid. Sendo a Carvalho, a gente estaria tratando de uma encomenda de segundo nível, que o patrono apontou bem, não existe encomendante de segundo nível. A legislação não prevê isso. O que eu preciso declarar na importação é encomendante do primeiro nível. Se eu, por acaso, tiver um encomendante do segundo nível, isso fica absolutamente fora de qualquer declaração necessária para a Receita. E isso não caracteriza jamais uma ocultação. Agora, se a encomendante de fato foi a Puid, eu estaria diante, sim, aí sim, de uma ocultação do real encomendante. E quem estaria ocultando o real encomendante, eu não estou nem dizendo que seria a Quimetal. Quem estaria ocultando o real encomendante seria a Carvalho. E a simulação estaria justamente na nota fiscal emitida para Carvalho em relação à Puid, seria uma nota fiscal de compra e venda, que não seria verdade. Porque aí deveria ser uma nota fiscal de serviço. Porque aí a Carvalho estaria prestando um serviço de industrialização para a Puid. Então, assim, eu vejo problemas, mas eu também não vejo provas no processo. Por isso que eu precisava entender, Paulo, o que efetivamente a fiscalização trouxe de provas. O que fica caracterizado dentro desse processo.
O que eu posso abstrair? Porque uma das coisas que a fiscalização diz, que eu não completei esse raciocínio, a fiscalização diz que a simulação estaria na própria DI. Não, a simulação não está na DI. Aquilo que eu declaro na DI não é a simulação. Aquilo é a ocultação. O fato de não declarar é a ocultação e não a simulação. A simulação pode estar na fatura comercial emitida pelo exportador, a simulação pode estar na nota fiscal emitida da Carvalho para a Puid, mas jamais na declaração feita para a Receita na declaração de importação. Então, assim, o que eu precisava entender é que prova que a fiscalização trouxe efetivamente. Eu procurei nos autos aqui, estava lendo o relatório, o processo é um tanto quanto extenso, eu acho bastante difícil que eu consiga identificar isso no processo em rápido tempo, tá? Se puder me esclarecer nesses aspectos, Paulo. Conselheiro, até um trecho do voto eu deixei claro que a fiscalização, ela chega a dizer, a simulação não está nos contratos, ela está nas declarações prestadas na DI. A DRJ, no seu voto, fala, a simulação está evidenciada nos contratos. E, de fato, foi o que a fiscalização fez. Ela fez uma leitura do contrato, vamos dizer assim, com lupa, pegando, tentando fechar o foco em algumas expressões do contrato para dizer que aquilo evidenciava a simulação. E um deles que eu destaco foi a questão de devolução, que sequer há provas de que houve, que teria, então, ocorrido a situação de devolução de mercadoria, sem pagamento. Então, são provas que não veio. A rigor, a questão é falta de prova. Ela faz algumas alegações, eu não afasto totalmente, eu não digo, olha, está completamente correta as operações em relação à verdade dos fatos, mas aquilo que veio aos autos pela fiscalização não há como estar se afirmando. Tá? E na autuação, esse é o elemento principal, a comprovação de que há uma simulação e a própria simulação carrega em si a intenção de estar fraudando, né? De estar omitindo situações do fisco que levaria à concretização e surgiria a interposição. Okay? Antes, a menos que seja complementar alguma pergunta, porque a Mara também pediu a palavra, Arnaldo. Mas... Eu vi. Na verdade, a questão, e assim só para complementar, deixar mais claro o meu questionamento, a fiscalização chega a identificar a Puid como encomendante ou como adquirente, ela chega a levantar algum fato dizendo isso foi uma importação por encomenda e a encomendante era a Puid, ou ela diz isso é uma encomenda e a Puid é uma encomendante de segunda ordem, ou ela diz isso é uma importação por conta e ordem e a Puid é o real adquirente da mercadoria. Feita essa distinção dentro do processo? Sim, ela fala que a Puid é a real adquirente por causa da sua relação de controle, de vínculo com a APSA. Mas isso aí, a prova que ela traz é o contrato. Entendi. É pela leitura do contrato. Por favor, Mara. Eu tive a oportunidade de participar dessa votação do Robson, que o Robson fez esse voto, e na época até um processo assim, que a gente se recorda, porque a mulher são importações de perfume, né? Então, é uma coisa que a gente guarda. Mas o que a gente viu na época, e que aqui também, a questão toda é isso, que é o mesmo caso do anterior. A fiscalização, ela ficou muito atenta a esses contratos e as DIs não trouxe nada mais do que isso. Então, assim, igual o Arnaldo falou, não tem uma nota fiscal de serviço aqui. Se é uma prestação de serviço que ela faz, né, se é uma encomenda, cadê uma nota fiscal? Não tem uma nota fiscal. Então, a gente não sabe assim, ele pagou por esse serviço que ele prestou, né? Então, assim, o que a gente vê, assim, que
esses processos, essa questão também da cadeia, né, que a gente já enfrentou algumas vezes, que a gente está vendo que está sendo recorrente, esse modus operandi dessa cadeia complexa, com várias empresas antes do real adquirente, isso tudo aí a gente não vê nos processos da fiscalização um elo que junta todos na cadeia. Entendeu? Então, a gente vê que falha isso. Então, o que eu vejo aqui, como eu votei no anterior, até já adiantando meu voto, é que faltou prova. Basicamente, a gente não está afirmando aqui, o Paulo, no voto dele, deixou claro, ele não está afirmando que não existe um problema. Só que o que tem nos autos não leva à conclusão de que houve uma interposição fraudulenta aqui. Então, assim, no fundo, é questão de falta de prova. Mara, eu acho que esclarecido, sim, de fato, é algo que pode deixar dúvida, sim, o Arnaldo. Mas essa é a minha conclusão, né? Já estou vendo sendo acompanhado pela Mara, mas, lógico, fique aberto à questão de uma apreciação mais apurada dos autos. Acho que podemos iniciar a votação, né? Elcio? Bom, o assunto aí já nosso antigo, né? Nosso antigo cliente, interposição fraudulenta. Bom, aqui no caso específico, trata-se de um planejamento tributário, e muito bem feito, sem dúvida nenhuma. O planejamento tributário, por si só, ele não é ilícito. Se ele cumpriu os contornos da lei, a pessoa pode se valer do que a lei lhe favorece para pagar menos tributo, para obter alguma vantagem tributária. O planejamento tributário ele só vai ser ilícito quando ele tentar utilizar os aspectos formais da lei para burlar esse regramento e obter uma outra vantagem. Aqui no caso, interessante que até então, todos que eu já tinha visto, existia a pessoa que se interpunha entre o real importador e o exportador. Aqui não, aqui tem mais duas, quer dizer, aprimorou aquela legislação toda que foi criada justamente para combater a interposição fraudulenta. Aqui ela já trouxe um fato muito mais bem elaborado, muito mais bem produzido, concatenado, tudo. A empresa que está interposta, ela não é uma empresa só de fachada, que tem só um escritóriozinho, que não tem empregado, que não tem... Ela é uma empresa consolidada. Eu até entrei aqui na internet, até hoje ela existe, é uma empresa que trabalha com perfume e tal, então ela tem uma estrutura de empresa. Então, aquilo que a gente via nos demais casos, em que a interposta pessoa era só de fachada, aqui não ocorre. Então, aqui nós estamos diante e envolve mais de uma... Não é só um terceiro que se interpõe, aqui tem um quarto. Então, aqui é uma operação bem mais sofisticada. Quanto à questão da simulação e da fraude, que é o fundamento da decisão do relator, eu discordo em relação ao conceito de simulação. Eu acho que na fraude, tudo bem. Se tiver um contrato que foi fraudado, uma nota fiscal fraudada, ela é bem tranquila. Exige o dolo, exige aquela questão de se comprovar a fraude, a intenção de burlar um documento, de burlar um contrato e tudo. Na simulação, até o Código Civil de 2016, e eu já expus essa minha posição nos outros processos de planejamento tributário que eu votei nessa turma, no Código Civil anterior, a simulação ela era um vício da vontade. Então, ela envolvia a questão de se verificar a intenção da pessoa, se existia aquela intenção de burlar com as normas de forma efetiva. Com o Código Civil atual, a simulação, como o próprio relator reproduziu no voto, ela passou a ser uma hipótese de nulidade. E nulidade, uma vez identificado os elementos que demonstram efetivamente a simulação, é uma questão de nulidade. Eu não preciso ver se a pessoa teve a intenção. Isso no meu modo de ver. Estando demonstrado que houve uma simulação, que não há dúvida quanto àquela simulação, é nulo, independentemente de qualquer outra coisa. Bom, aqui eu vou até ler aqui, que eu analisei o processo, eu li o voto e tudo, e eu até já fiz um textinho aqui,
na minha conclusão. Como eu já falei, foi um planejamento bem elaborado. Contudo, a fiscalização, o que ela fez? Ela simplesmente descreveu o modus operandi desse planejamento, não adicionando nenhum elemento que fosse hábil para desconstituir ou fragilizar os documentos. Tudo bem, está claro que a intenção, ainda mais o fato de ser o mesmo grupo econômico, né, lá o exportador e o destinatário final é o mesmo grupo, lógico que a intenção é vender direto para isso, só que eles criaram a intenção, a gente não sabe qual é a intenção efetiva, né? Algum ganho teve nisso aí, mas a fiscalização não trouxe elemento que fragilizasse essa operação. Apesar de a gente perceber que a intenção é vender para a Puig no Brasil, o procedimento adotado está lícito. Não tem nenhuma fragilidade, nada grotesco que fragilizasse esses contratos. Então, não houve a demonstração de violação efetiva da lei. Não houve. Teria que mostrar aí, por exemplo, naqueles mais comuns que eu já trabalhei, é fratura exposta, né? A empresa não tem condição nenhuma. Você vê que é tudo... Aqui foi muito bem construído. É um planejamento tributário. Então, assim, nesse sentido, o meu voto é para acompanhar o relator, mas pelas conclusões, porque por eu não concordar com o conceito de simulação por ele adotado. É assim que eu voto. Eu evito de fazer isso e às vezes repreendo os conselheiros que o fazem, mas agora eu vou fazer, porque justamente você mencionou a questão agora no final do seu voto da simulação. Eu mantenho o meu entendimento, conselheiro Elcio, por causa da seguinte situação. Aquelas importações que por razões comerciais o adquirente, por segredo comercial ou algo parecido, ele quer se manter oculto em toda a transação, nesse sentido de não revelar o seu nome. Então, e ali há um dolo? Não, é uma questão de segredo. Então, eu acho que não se pode misturar e generalizar que toda simulação ela já comporta na sua essência o dolo, por essa razão. Bom, na sequência... Eu já conheço a posição, presidente. Tá. Talvez outros não conheçam ou não se lembrem. Na sequência, Leonardo. Acompanho, presidente, seu voto. Me parece que realmente a fiscalização ela trouxe indícios, né? Mas ela não conseguiu traduzir esses indícios em efetiva prova, né? Como, por exemplo, demonstrar que havia, de repente, uma movimentação financeira triangular entre as envolvidas, né? Algum fato mais concreto a demonstrar a dissimulação ali da questão. Parece que é realmente um planejamento tributário, mas em razão de ter sido colacionado apenas indícios, sem a efetiva demonstração da prova, né, como eu disse ali, de repente uma empresa financiando a outra, não houve nada disso, né? Houve uma descrição de um procedimento sem a colação da prova para demonstrar que esse procedimento operacional seria uma simulação. Então, eu acompanho, presidente. Ok. Mara? Eu votei no... eu acompanho. É que eu adiantei, né? Eu acompanho o relator, eu concordo plenamente com o que foi falado aí. Agora, só fazer uma observação, Elcio, essa nova forma aí que está aparecendo, tem sido comum, viu? Está aparecendo muito. Eu nunca peguei dela, né? Eu já peguei vários processos assim, e você vê que são empresas assim... grandes, né? Então, são empresas que têm, assim, condição de formular
Então, assim, a gente não encontra, eu até vi no voto do Paulo, e só rapidamente, você falando assim que antes da questão as empresas simuladas, eram empresas que não existiam. Hoje não, hoje na cadeia as empresas todas existem, têm capacidade econômica, têm capacidade operacional, são identificadas. Então, hoje em dia está uma questão, é muito mais difícil para a fiscalização identificar esse modus aí. O direito fica sempre a reboque das práticas comerciais, ele está sempre atrasado. Mas é igual você falou, Elcio, isso daí é tudo escancarado. Então, assim, como que existe planejamento lícito e ilícito? Ele está usando um planejamento que é possível dentro da lei, né? Até o momento. Eu acompanho o relator. Mas nós que somos fazendários de origem, nós sabemos que a Receita tem ferramentas para se dar a devida atenção a esses casos. A questão é tratar como aqueles casos, como o Elcio disse, de fratura exposta com os mesmos fundamentos. E aí, dificilmente... Já não é mais caso de fratura exposta que a gente está enfrentando aqui mais, não. A gente já passou dessa fase. Obrigado, Mara. Pedro? Aqui, abri o microfone. Presidente, realmente, como o Elcio falou também, a gente julga muito esses tipos de casos, né? E para mim esse caso é um exemplo, né, de que é um exemplo daqueles casos que a fiscalização diz, olha, mas ele, na verdade, foi ele que encomendou. E só faz isso, né? E não comprova realmente a subsunção dos fatos ao crime de interposição fraudulenta. Lembro que interposição fraudulenta é um crime de natureza tributária, ou até aduaneira, né? Em que a pessoa jurídica, os sócios, recebem uma representação fiscal para fins penais, denúncia crime, processo penal. Então, assim, é uma acusação muito séria, né? E por ser um crime, tem dois pontos importantes. O primeiro, a responsabilidade é subjetiva. Isso implica no segundo ponto. Você tem que comprovar o dolo, tá? Então, sigo também essa linha que você apontou aí, presidente, né? Seja a simulação ou fraude, ela tem que estar comprovada, tem que estar comprovado aí o dolo, né? Aquela coisa que a empresa ocultou, a empresa laranja, e tudo mais. Esse é o tipo de interposição fraudulenta que a gente conhece, né? Se esse aqui está se configurando um tipo novo de interposição fraudulenta, não sei, acho que não. É algo assim muito abstrato nesse momento, né? Então, realmente não tem como implicar o julgamento, essa ideia dessa formatação. E no caso aqui, eu entendo que pode parecer um planejamento tributário, mas me parece uma operação normal da empresa, né? Uma operação usual. Eu não vi nem planejamento tributário aqui, na minha modesta opinião, né? E se planejamento tributário fosse, que a fiscalização lançasse um auto de infração apontando essa tipificação, né, que não é o caso aqui. E aqui, então, no caso, tratando de interposição fraudulenta, como bem apontou o presidente, a fiscalização trouxe um indício, que é o contrato lá, que estipula que a PUID pode decidir casos de... Como é que é?
uma questão contratual lá, que a fiscalização falou, olha, a PUT tem o controle de toda a operação, por causa dessa cláusula aqui. E só isso, apontou um indício. Né? Então, como os demais conselheiros falaram, faltou prova, né, por parte da fiscalização, para demonstrar que realmente uma interposição fraudulenta ocorreu. Então, eu acompanho. Arnaldo? Eu vejo esse caso, 3 alternativas eu vejo aqui. Em primeiro lugar, eu vejo a possibilidade do real adquirente da mercadoria ser a própria PUID. Ou seja, eu teria nessa cadeia intermediária, 2 interpostas. O cara que registrou a declaração de importação como sendo por encomenda e o encomendante que não seria o encomendante. Essa seria uma possibilidade. Todo o risco seria da PUID e ela faria a negociação com a empresa lá fora. Uma segunda possibilidade seria, e aí a gente teria um problema. A gente teria um problema, na verdade, de ocultação do real adquirente da mercadoria, sujeito passivo, sujeito a perdimento. Teria simulação? Teria. A nota fiscal entre a Carvalho e a PUID seria uma nota fiscal simulada, a fatura entre o exportador e a Quimetal seria uma fatura simulada, seria uma fatura falsa, e eu estaria cheio de vício nessa cadeia. Não teria uma prova disso no processo, me parece. Eu teria uma segunda possibilidade da Carvalho ser realmente um encomendante na mercadoria. Não vejo possibilidade dela ser real adquirente. Ela poderia ser um encomendante e estaria vendendo essa mercadoria para a PUID, que seria uma encomendante de segundo nível. Nesse caso eu não vejo problema, aí realmente não vejo problema, desde que tivesse uma autonomia na negociação existente entre a Carvalho e o exportador lá fora. E a terceira possibilidade seria a própria Quimetal não ser o real importador. Mas aí também eu estaria na primeira posição, que seria que o real importador seria a PUID. Eu tinha vontade de pedir vistas no processo para ver efetivamente o que tem de provas, para explorar um pouquinho mais as provas. Mas eu vejo pelo relatório da fiscalização uma questão intransponível, porque me parece que a fiscalização ela baseia a atuação dela numa simulação na DI. Que a simulação que justificaria a aplicação da pena de perdimento seria a própria declaração feita na importação. E isso, para mim, não é algo factível. A ADI jamais vai ser o elemento simulado a justificar o perdimento pelo inciso 5 do artigo 23 do 1455. A simulação poderia, como eu disse antes, ser a fatura comercial, poderia ser a nota fiscal, mas isso não é trazido no processo. E a fiscalização não identifica quem paga, a fiscalização não identifica quem compra lá fora. Eu não consigo nem saber se isso efetivamente é uma importação por encomenda ou se é uma importação por conta e ordem simulada, porque eu não tenho elementos que me indiquem isso. Eu vou discordar dos entendimentos anteriores que isso é um planejamento tributário. Para mim isso não é planejamento tributário, porque se a operação é do jeito que é, e eu friso para vocês, eu não acredito que seja. A minha convicção íntima é que não é a Quimetal que compra e vende para a Carvalho, e a Carvalho industrializa e vende para a PUID. O meu sentimento, a minha convicção indiciária é que o negócio não é esse. E se o negócio não é esse, eu não estou tratando de planejamento tributário, eu estou tratando de simulação. Então, assim, o que eu estou querendo concluir com tudo isso é que a minha convicção de que há uma simulação a partir dos elementos indiciários que foram trazidos, eu não tenho como sustentar, porque eu não tenho elementos de prova. Porque aí a fiscalização não fez o trabalho para demonstrar que aquilo que me parece inicialmente ser um quadro indiciário de simulação, aquilo se comprova. Então eu vou acompanhar o relator. Eu não vou pedir vistas, porque eu acho que eu não consigo superar essa questão probatória. Eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. E justifico por que pelas conclusões.
como eu disse no início da intervenção lá, quando eu pedi a palavra inicialmente, para mim, a questão de capacidade econômica, capacidade operacional, capacidade financeira, isso é irrelevante para a determinação de importação por conta e ordem e importação por encomenda. O que caracteriza uma importação por encomenda é quem compra a mercadoria lá fora, quem assume o risco de fazer vir essa mercadoria para o país. Então, se eu tenho uma empresa que não tem, ou que tem toda a capacidade, mas não é ela que compra, ela simplesmente cede o nome, continua sendo uma possibilidade de importação por encomenda, continua sendo uma possibilidade de importação por conta e ordem, continua sendo uma possibilidade, eu não vou nem dizer de interposição fraudulenta, porque para mim, interposição fraudulenta é uma só. Interposição fraudulenta é aquela do parágrafo segundo, acho que é o segundo, do artigo 23, segundo, né? Do artigo 23 terceiro? Se não é segundo, é terceiro. Terceiro. É o parágrafo terceiro do artigo 23 do 1455, que é a não comprovação da origem dos recursos utilizados na operação de comércio exterior. Para mim, aquilo é interposição fraudulenta. O resto, eu trato tudo como ocultação do sujeito passivo, que é o importador. Presumida, parágrafo 2º. Então, para isso. Presumido. Isso. Parágrafo 2º, então. Então, senhor presidente, eu acompanho pelas conclusões. O presidente parece que caiu. É verdade. O presidente caiu. Presidente e relator caíram. O relator também. E parece que o patrono também caiu. Não, o patrono está aqui na minha tela. Na minha não está, não. Acho que o apoio vai ter que... Arnaldo, aproveitando que eles estão fora aí, agora, o que você falou, eu concordo com o que você falou, mas o problema é o que a gente está discutindo. A legislação e as normas estão meio atrasadas. Elas ainda estão tratando fraturas expostas. E a gente está vendo que as empresas estão, assim, muito adiante nessa planejamento, ou que seja, na formulação. Eu estava falando com o Elcio aqui no WhatsApp, que eu julguei um processo que a empresa trazia um planejamento internacional que ela tinha feito de downsize e terceirização, e que era uma cadeia de 5, 6 empresas na importação. Mário, eu só vou dizer assim, eu não sei se... Só um minutinho, por favor, Arnaldo. Essa questão do planejamento tributário, a gente fala planejamento tributário, a pessoa já acha que é ilícito. Não, não é ilícito. Na minha fala, eu abri com isso. Existe o planejamento tributário ilícito. Agora, a fiscalização não demonstrou que esse aqui é ilícito. É um planejamento tributário, não tem dúvida nenhuma. Eu não discordo que seria um planejamento tributário se efetivamente a Puid tivesse adquirido a mercadoria da Carvalho, que tivesse adquirido a mercadoria da Quimetal, que tivesse adquirido a mercadoria da SPA lá fora. Isso seria um planejamento tributário. Mal feito, porque ela estaria perdendo dinheiro. Então, assim, o ganho a gente desconhece. Tem algum ganho aí. Algum ganho. O ganho a gente desconhece. Perfeito. Mas o que eu quis dizer, né, quando eu falei que para mim isso não é um planejamento tributário, Elcio, é porque eu não acredito que tenha sido dessa forma. Eu só não consigo ver provas no processo que me permitam afirmar isso. Mas a minha convicção íntima é que a negociação não foi dessa forma. Não é possível que duas empresas... A fiscalização demonstrou que a Puig aqui no Brasil já estava tudo amarrado. A Carvalho tinha que vender para a Puig. Já estava tudo amarrado. Isso só que a fiscalização não trouxe elemento adicional que agilizasse a operação. Perfeito. Por isso que para mim isso não é planejamento tributário. Isso para mim é uma simulação. No meu entendimento, isso não é planejamento. Isso foi uma simulação de um negócio. Mas o planejamento tributário ilícito, ele se parte de uma simulação. Eu não tenho essa convicção sua, não, viu, Arnaldo, de que seja uma simulação, não. Porque a partir do momento em que está tudo às claras, caberia a fiscalização mostrar que não era aquilo. Mas o que chegou no processo para a gente é uma negociação legal. Né? É que, Mara, a fiscalização me parece que ela adentrou pelo caminho equivocado. Ela a partir do contrato, em vez de demonstrar quem efetivamente adquiria a mercadoria lá fora.
A questão é toda essa. O que tem no processo chegou para a gente. Perfeito. É uma situação totalmente legal. Pessoal, eu caí durante a fala do voto do Arnaldo, mas eu já havia anotado, já havia entendido as suas razões para estar acompanhando, porém, pelas conclusões. Só não sei se ele manifestou algo em relação à declaração de voto ou não. Não manifestei nada. Ok. Dr. Giancarlo, estou sem sua imagem, mas acredito que esteja na sala. Confirma? Não estou ouvindo. Alguém? Vocês estão ouvindo? Não. Não, está sem som e imagem. Não, o do Dr. Giancarlo, sim, eu ouvi uma voz, acho que é dele. Não, eu falei, Pedro. Ah, você Pedro? falou? Foi o Pedro. Eu falei que mas não impede. Ele fez a sustentação e o resultado ele pode estar obtendo posteriormente, então não há prejuízo à continuidade do ele julgamento. respondeu que está escutando. Eu estou escutando, estou na sala. Ele respondeu no chat. Ok, então ok. Então, dando continuidade, voto agora é Laércio, conselheiro Laércio. Eu acompanho o relator, penso de igual forma, e tentando colaborar, penso que sim, é um planejamento tributário, como diz o Elcio, planejamento não é ilegal, é legal. O que é ilegal é a evasão. Então, o planejamento ele pode ser feito, não há problema algum. E, realmente, há alguns indícios, como bem também demonstra o conselheiro Arnaldo, mas o processo é carente de prova. E nesse caso aqui, na interposição, cabe à fiscalização demonstrar a ilegalidade das operações que foi ocultado. E, nesse sentido, presidente, acho que muito claro o seu voto e acompanho. Ok. Conselheiro Márcio. Então, presidente, compreendi que a questão nevrálgica aqui é a vinculação da PUID e a APS, e a própria informação na DI também que ensejou a simulação. Há indícios fortes de a gente tem um planejamento por trás dessa operação, mas isso não a gente pode cogitar que houve um planejamento, e se esse planejamento realizou, ele foi, de certa forma, sofisticado, como o próprio conselheiro Elcio falou, mas, de fato, a fiscalização não foi feliz em trazer nos autos provas contundentes, né, para a operação. Pelo contrário, o exercício ficou de nós, julgadores, e do próprio Platono, que defendeu a questão também muito bem, trazendo toda a cadeia operacional e produtiva, né, inclusive trazendo os pontos relevantes quanto à própria discricionariedade da capacidade fabril, né, da própria empresa Carvalho. Então, ficou provado pela fiscalização a incompatibilidade entre negócio declarado e efetivo plano fático aqui que a gente está a decidir. Então, por todo o exposto, pelas considerações postas por todos os conselheiros, eu estou acompanhando o relator na íntegra. Não vejo por que ir pela conclusão. Não teria um ponto a me apegar aqui para que fosse relevante para ir pelas conclusões, pelo voto relatado do presidente. Estou acompanhando o relator. Está sem áudio, presidente. A decisão, então, ela é desse item 52 da pauta, processo 2017-49, PUIT Brasil. Ela é unânime,
em dar provimento ao recurso voluntário, sendo que os conselheiros Elcio e Arnaldo votaram pelas conclusões. Será anotado que houve a sustentação oral pelo Dr. Giancarlo Matarazzo. Doutor, se está me ouvindo, agradeço sua participação. Tenha um bom dia de trabalho. Ele agradeceu aí no chat. Já? Eu não li o chat. Tá, ok. Para todos, tá. Vamos fazer um intervalo e faremos o intervalo de 10 minutos e retomaremos com o item 45, que é processo iniciado, saiu em vista e é importante votá-lo porque tem, na sequência, são vários processos da PROAD que é a mesma situação fática. Ficaria prejudicado se votar um só e outro não. Não teria mais uma sustentação oral pela manhã, presidente? Tem, mas ela vai ficar para depois desse processo do acompanhamento, mesmo porque é um acompanhamento que ainda, por questões fáticas, pode haver a manifestação do patrono. É um acompanhamento que já houve, é só acompanhamento porque já houve a sustentação oral. Entendi. Então, 10 minutos, por favor, apoio, interrompa a gravação.